27 de setembro, o título de nossa meditação é O Único Substituto. O verso principal está em Romanos 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como a punição para a transgressão da lei é a morte, Romanos 6, verso 23, o pecado nunca pode ser tratado sem ser relacionado à morte. Havendo pecado, deve haver morte. Deus é justo. Ele não pode simplesmente fechar os olhos ao pecado e dar uma desculpa. Ele quer perdoar, quer manifestar misericórdia, mas Deus nunca concede sua misericórdia independentemente de sua imutável justiça. Ao mesmo tempo que quer dizer sim ao pecador, precisa dizer não ao pecado. Embora esteja a favor da humanidade, Deus está contra o pecado. O pecado torna a pessoa devedora à lei, culpada e merecedora da morte. O que alguém deve à justiça tem que pagar. O infrator deve pagar em sua própria pessoa ou na pessoa de um substituto que a justiça aceite. A palavra utilizada é vicário ou vigário e se refere a alguém que toma o lugar do outro a fim de remir ou agir como um substituto. Mesmo entre os seres humanos, quando há uma obrigação entre duas pessoas, a lei permite que uma terceira pague o débito, contanto que não haja nenhuma injustiça. O substituto para a humanidade necessita preencher algumas condições. Deve ser isento do pecado, precisa pertencer à humanidade para representá-la e ser divino, ou seja, estar à altura da lei transgredida. Obviamente, nenhum ser humano pode atuar como vigário do outro, porque todos pecaram. Um anjo também não pode ser substituto do ser humano, porque não é humano nem divino. Na verdade, em todo o universo, só há uma pessoa que preenche essa tríplice condição: Cristo. Ele, que sempre foi divino, João 1, versos 1 a 3, tornou-se homem, João 1, verso 14, e nunca pecou, Hebreus 4, verso 15, 1 João 3, verso 5, a fim de que se qualificasse para preencher essas condições e morresse pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 João 15, verso 3. Cristo morreu por nós, 1 Tessalonicenses 5, verso 10, Romanos 5, verso 8 e 8, verso 32. Sua morte foi vicária, foi uma substituição penal, porque ele morreu em nosso lugar, cumprindo a pena do pecado. Ele assumiu nosso lugar e nos representou, recebendo o castigo que merecíamos, de modo a nos libertar desta experiência. Aleluia! Louvemos a Deus, hoje e sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por todas as bênçãos que temos recebido de Ti. Queremos te agradecer por este dia, Senhor. E queremos te agradecer porque Jesus aceitou ser nosso substituto. Jesus aceitou morrer pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade. Senhor, toma nosso coração. É tudo o que podemos te dar. Em nome de Jesus. Amém.